Bem-vindo à lição 7. Introdução ao gerenciamento do projeto de software. O desenvolvimento de software para o computador envolve uma variedade de fases, atividades e tarefas. Algumas dessas atividades são realizadas interativamente, de forma que o software fique pronto e entregue aos usuários finais para a sua utilização. Entretanto, antes que o desenvolvimento possa começar, usuários e desenvolvedores precisam estimar qual será a duração do projeto e quanto ele irá custar. Ao final desta lição, o estudante será capaz de conhecer conceitos de gerenciamento básico de projeto de software, entender definição e identificação do problema, saber como organizar o projeto, saber como agendar atividades do projeto, saber como alocar recursos para o projeto, aprender métricas de software, saber calcular estimativas de custo e esforço para um projeto, entender gerenciamento de risco, entender gerenciamento de configuração de software. Gerenciamento do projeto de software é definido como o processo de gerenciar, alocar e disponibilizar recursos para o desenvolvimento do software que atenda aos requisitos, e a integração sistemática da técnica, recursos humanos e financeiros para atingir metas e objetivos do desenvolvimento de uma maneira eficiente e vantajosa. Identificação do projeto é a tarefa onde um projeto proposto é identificado, definido e justificado. Um projeto proposto pode ser um novo produto, implementação de um novo processo ou um aprimoramento de um recurso existente. Definição do problema é a tarefa onde o propósito do projeto é esclarecido. A declaração da missão do projeto de software é a principal saída dessa tarefa. Ela deverá especificar como o gerenciamento do projeto deverá ser utilizado para evitar as perdas de prazos, agendamentos mal elaborados, alocação inadequada de recursos, falhas de coordenação, baixa qualidade e conflito de prioridades. Planejamento do projeto define o plano de projeto, descreve uma série de ações ou passos necessários para o desenvolvimento do produto de trabalho ou meta de acompanhamento. Organização do projeto é a tarefa que especifica como integrar as funções dos recursos humanos no projeto. Ele é usualmente realizado concorrentemente com o planejamento do projeto. Requer habilidade de direção, orientação e supervisão da equipe do projeto. Supervisão é a tarefa de alocar recursos ao projeto, tais como dinheiro, pessoas, equipamentos, ferramentas, instalações, informações, entre outros, com o propósito de atingir as metas e objetivos do software. O cronograma do projeto é a tarefa de alocar recursos para que todos os objetivos do projeto sejam atingidos dentro de um razoável espaço de tempo. Envolve o assinalamento de períodos de tempos específicos para tarefas dentro da agenda de trabalho. Acompanhamento, prestação de contas e controle é a tarefa que envolve a verificação de conformidade dos resultados do projeto com o planejamento e as especificações do desempenho elaborados. Controle envolve a identificação e a tomada de ações apropriadas para a correção dos desvios inaceitáveis em relação ao desempenho esperado. Término do projeto é a tarefa que envolve a submissão do relatório final, a colocação em funcionamento do novo equipamento ou o sinal para a liberação de uma nova versão. O desenvolvimento de um projeto começa com seu início e definição. O propósito dessa tarefa é informar as decisões quando da aprovação, rejeição e priorização de projetos,
requer que o estudo da requisição de um produto e uma proposta sejam dadas para oferecer uma imagem clara do projeto proposto e as razões por detrás dele. O principal produto desse trabalho é a proposta de projeto. Ela tipicamente vem de uma variedade de fontes, tais como clientes ou requisitos de usuários, conselhos de engenharia, requisitos legais, pesquisas de mercado e novas tecnologias. Deve indicar informações históricas, escopo e limites iniciais do projeto, capacidade técnica, custo-benefício e risco. Criar uma proposta de projeto requer uma série de passos. Definir a necessidade, identificar abordagens alternativas para atender às necessidades, recomendar no mínimo 2 alternativas, obter a aprovação. Uma proposta de equipe pode ser estabelecida para fazer a proposta do projeto. Ela deverá incluir especialistas das seguintes áreas funcionais: software e hardware, suporte de rede, centro de processamento de dados, segurança de dados, administração de banco de dados, clientes e usuários, auditores internos e externos, outros interessados ou grupos de suporte. Todas as deliberações da proposta de projeto devem ser documentadas no plano de desenvolvimento ou arquivo de projeto. Sumário executivo oferece uma introdução para o projeto que inclui informações de suporte, indicando o início e o sumário de trabalho a ser realizado. Escopo define os limites do projeto, objetivos do negócio e do sistema de informação, oferece alvos específicos e define resultados mensuráveis. Critério de sucesso identifica os principais resultados que deverão ser atingidos para que o projeto esteja completo. Alternativas define soluções alternativas para o problema do negócio ou necessidades. Custos representa um valor estimado para o desenvolvimento do software. Benefícios podem ser de curto ou longo prazo. Riscos identifica os problemas de cada alternativa e como estes problemas podem ser reduzidos. Recomendações: a equipe da proposta de projeto deverá trabalhar junto para selecionar a melhor alternativa. A organização do projeto integra as funções das pessoas em um projeto. É necessário identificar claramente as expectativas de cada pessoa e que seja comunicado como sua função contribuirá no conjunto de metas e objetivos do projeto, para que haja colaboração. O comitê diretivo define alguns problemas da empresa que têm grande efeito no desenvolvimento do projeto, composto pela cúpula gerencial, linha de gerentes, MIS ou gerentes EDP e, opcionalmente, consultores. Equipe de projeto, composta de 2 grupos, desenvolvedores e usuários finais. Regularmente interagem para que as metas sejam atingidas. Requer espírito de equipe, contribuição e coordenação. Estrutura da equipe de projeto: democrática, descentralizada. A estrutura da equipe não tem um líder permanente. Controlada, descentralizada. A estrutura da equipe tem um líder permanente que primariamente coordena as tarefas. Controlada, centralizada. A estrutura da equipe tem um líder responsável pela coordenação da equipe e tomada de decisões de alto nível. O gráfico de responsabilidade do projeto é uma matriz que consiste de colunas com áreas funcionais ou individuais e linhas com ações requeridas. Representa a necessidade de comunicar expectativas e responsabilidades entre o pessoal envolvido no desenvolvimento do software. Evita problemas encontrados na comunicação e na possibilidade de indefinição de obrigações. O cronograma do projeto é a tarefa que descreve o processo de desenvolvimento para um projeto particular, enumera fases ou estágios do projeto, divide cada um dentro de tarefas ou atividades discretas que serão executadas,
Identifica as interações entre as partes do trabalho e estima o tempo para cada tarefa ou atividade a ser executada. Compartimentalização: o produto e o processo são decompostos em atividades e tarefas tangíveis. Interdependência: de cada atividade ou tarefa compartimentalizada deve ser determinada. Alocação de tempo: cada tarefa deve ser alocada em algum número de unidades de trabalho. Validação de esforço: em nenhum momento o número de pessoas alocadas é maior que o número de pessoas disponíveis. Definição de responsabilidade: cada tarefa deverá ter um dono. Definição de resultado: cada tarefa deverá ter um resultado definido. Os produtos do trabalho são combinados em entregas. Definição de milestones: cada tarefa ou grupo de tarefas deverá ser associadas com um marco de projeto. O cronograma de projeto identifica conjuntos de atividades ou tarefas, marcos e entregas. Conjunto de atividades ou tarefas é uma coleção de atividades da engenharia de software, marcos e entregas que deverão ser realizadas para completar um projeto em particular. Milestones: uma indicação de alguma coisa que foi completada. Um marco faz referência a um momento particular no tempo. Entregáveis: é uma lista de itens que um cliente espera ver durante o desenvolvimento do projeto. Work Breakdown Structure é uma ferramenta que permite aos gerentes de projeto definir o conjunto de tarefas, milestones e entregáveis. É uma abordagem de análise sistemática de detalhamento do projeto como um conjunto discreto de unidades de trabalho. As tarefas milestones podem ser utilizadas no projeto para acompanhar o desenvolvimento e a manutenção. Dois métodos são utilizados na definição da estrutura de divisão de trabalho, denominados análise de divisão de trabalho, decomposição top-down e integração bottom-up. São os seguintes passos da análise da divisão do trabalho. Primeiro, dividir o projeto em blocos de atividades relacionadas. Segundo, organizar os blocos dentro de uma lógica hierárquica. A análise inicia pela identificação das maiores fases e dos principais subprodutos que cada uma produz. Para cada atividade, a divisão então define subatividades e produtos do trabalho destas subatividades. Continuar a subdividir uma atividade até obter uma atividade que não possa mais ser subdividida. Esta atividade atômica é chamada de unidade de trabalho ou pacote. Terceiro, definir a unidade de trabalho ou pacote. A unidade de trabalho ou pacote é de responsabilidade de uma pessoa. O processo de decomposição top-down e integração bottom-up define duas principais atividades, como especifica seu nome. Decomposição top-down identifica de 4 a 7 principais componentes de trabalho. Identifica entregáveis intermediários e final para cada agrupamento. Executa decomposição funcional até que uma tarefa tenha um dono. Utiliza um verbo para designar uma tarefa no nível mais elementar. Múltiplas interações são requeridas. Integração bottom-up. Todas as tarefas possíveis são consideradas. Organiza tarefas em agrupamentos de 4 a 7, refletindo como o projeto será gerenciado. Há dois formatos comuns que podem ser utilizados para representar a WBS. O primeiro, diagrama gráfico ou hierárquico. Este é um exemplo de um diagrama hierárquico da tarefa reunião conjunta prévia da engenharia de requisitos. Os mesmos dados que foram mostrados no diagrama agora podem ser mostrados através do esquema de tópicos. E o terceiro modo é o de escalonar tarefas através de um diagrama de Gantt. Ele consiste de barras que indicam a duração de cada tarefa. A dimensão horizontal indica o tempo, enquanto que a dimensão vertical indica a tarefa. A alocação de recursos do projeto é o processo de alocar ou obter dinheiro
pessoas, equipamentos, ferramentas, facilidades, habilidades ou outros, para tarefas identificadas no projeto. Eles serão necessários para atingir os objetivos e metas. O gerente de projeto deverá utilizar a base de dados de disponibilidade de recursos para gerenciar os recursos alocados para cada grupo de tarefas. Estes são os fatores que devem ser considerados quando da alocação de recursos. Métricas do software é uma variedade de indicadores utilizados em software de computadores. Esses indicadores podem ser aplicados ao processo de software com o objetivo de melhoria contínua do processo. Pode ser utilizado através do projeto para auxiliar em estimativas, controle de qualidade, avaliação de produtividade e controle do projeto. Categorias de métricas. Métricas diretas. No processo de software, elas podem ser o custo e o esforço dispendido. Métricas indiretas podem ser medidas de produtos, tais como funcionalidade, qualidade, complexidade, confiabilidade. Alguns exemplos de métricas que são aplicadas a projetos de software. Métricas de produtividade referem-se à medição de saídas ou resultados do processo de software. Métricas de qualidade referem-se às medidas que indicam com que precisão o software se aproxima dos requisitos. Métricas técnicas referem-se à medição das características do produto, tais como complexidade, grau de colaboração, modularidade. Métricas orientadas ao tamanho é utilizada para coletar medidas diretas do software produzido e qualidade baseada nas linhas de código. Métricas orientadas à função é utilizada para coletar medidas diretas do software produzido e qualidade baseada nas funcionalidades ou utilidade dos programas. Métricas orientadas a recursos humanos oferece medidas coletadas sobre a maneira como as pessoas desenvolvem software de computador. É a percepção humana sobre a eficiência de métodos e ferramentas. A métrica orientada pelo tamanho é uma medida direta utilizada pela métrica de software. É linhas de código. Ela é uma métrica orientada ao tamanho, utilizada para estimar esforço e custo. É importante que as métricas de outros projetos sejam colocadas em uma tabela para servir de referência durante a realização da estimativa. Outra métrica comumente utilizada é a métrica de pontos por função. É focada na funcionalidade ou utilidade do programa. Utiliza um relacionamento empírico baseado em mensurações contáveis de domínio de informação e estimativas de complexidade do software. Avaliações de projeto são necessárias para auxiliar os engenheiros a determinar o esforço e custo requeridos na construção do software. Para realizar a avaliação é necessário experiência, acesso a uma boa série histórica de dados e comprometimento para quantificar medidas quando dados qualitativos e tudo o que existe. Pode-se utilizar LDC e FP para o provimento de estimativas de custo de esforço. Ambos têm variáveis para quantificar o tamanho de cada elemento de software. Ambos têm métricas de baseline coletadas de projetos anteriores e utilizadas em conjunto com variáveis de estimativa para o cálculo de projeções de esforço e custo. O plano de projeto é um documento que contém o plano de desenvolvimento. Não é necessário ser extenso e complexo. O seu propósito é ajudar a estabelecer a viabilidade no desenvolvimento do software. O plano se concentra em declarações genéricas de o que vai ser feito e declarações específicas de quanto vai custar e quanto tempo vai levar para ser feito. Os detalhes serão apresentados no decorrer do desenvolvimento. Gerenciamento de risco consiste em etapas que ajudam engenheiros a entender e a gerenciar incertezas. No processo de desenvolvimento, um risco é considerado um problema potencial.
ou seja, ele pode ou não acontecer. Duas importantes características de risco são sempre analisadas e identificadas em um gerenciamento. Riscos sempre envolvem incertezas. Isto significa que riscos podem ou não acontecer. Se um risco torna-se realidade, ocorrerão perdas e consequências negativas. O nível de incerteza e o grau de perda associados a cada risco devem ser identificados e documentados. São as seguintes categorias de risco. Riscos de projeto estão associados ao plano do projeto. Riscos técnicos estão associados a aspectos relativos à implementação do software. Riscos de negócio estão associados com a viabilidade do software. Riscos conhecidos podem ser detectados com avaliação cuidadosa do plano de projeto, análise do ambiente de negócio e outras boas fontes de informação. Riscos previsíveis. Estes riscos ocorreram com projetos similares e a expectativa é que possam ocorrer novamente. Riscos imprevisíveis são riscos que não são detectados. A tabela de risco é uma ferramenta que permite ao engenheiro identificar e gerenciar riscos inerentes ao projeto de desenvolvimento. Cada risco pode ser categorizado em tamanho do produto. São os riscos relacionados com o tamanho geral do software que precisa ser desenvolvido. Impacto no negócio são os riscos relacionados às restrições de mercado e gerenciamento. Característica do cliente são os riscos relacionados aos requisitos do usuário final e à habilidade da equipe de desenvolvimento de entender-se e comunicar-se entre si. Desenvolvimento de processo são os riscos relacionados ao processo de software e como as pessoas envolvidas no esforço de desenvolvimento estão organizadas. Ambiente de desenvolvimento são os riscos relacionados à disponibilidade e qualidade das ferramentas utilizadas no desenvolvimento do software. Tecnologia são os riscos relacionados à complexidade do sistema e ao grau de inovação que faz parte do software. Tamanho e experiência da equipe são os riscos relacionados à técnica em geral e experiência em projetos dos engenheiros. O valor provável do risco é identificado como valor percentual dele ocorrer. Vejamos o impacto quando verificada a ocorrência do risco. Catastrófico resultaria em fracasso no atendimento dos requisitos e a não aceitação. Crítico resultaria em fracasso no atendimento dos requisitos relacionados com a degradação da performance do sistema, a um ponto em que seu sucesso seja questionável. Marginal resultaria em fracasso no atendimento dos requisitos, o que acarretaria degradação da missão secundária. Desprezível resultaria em inconveniências e problemas de uso. A última coluna contém plano de MMGR, mitigação, monitoração e gerenciamento de risco. Identificador do risco é um número único de identificação atribuído ao risco. Descrição, breve descrição do risco. Contexto de risco define a condição pela qual o risco pode ser concretizado. Mitigação e monitoração define os passos necessários a serem executados a fim de mitigar e monitorar o risco. Plano de contingência define os passos necessários a serem executados quando o risco é concretizado. Pode-se utilizar a seguinte lista para determinar os riscos inerentes ao projeto de desenvolvimento de software. Gerenciamento de configuração de software. É uma atividade guarda-chuva que dá suporte ao software durante o seu ciclo de vida. Pode ocorrer a qualquer tempo como produto dos trabalhos que são desenvolvidos ou que sofreram manutenção. É focado no gerenciamento de mudanças, no processo de desenvolvimento do software. O gerenciamento de configuração efetua o gerenciamento de itens, chamados itens de configuração de software ou unidades, os quais podem ser programas de computador e dados. Os possíveis módulos podem servir como unidades ou itens de configuração do software. São listados a seguir: fase de planejamento do software, requisitos da engenharia,
engenharia de modelagem, implementação, testes, manuais, padrões e procedimentos da engenharia de software. Uma baseline é um conceito de gerenciamento de configuração que auxilia os engenheiros a efetuar o controle de mudança e a especificação do produto que tenha sido formalmente revisado e acordado para ser a base de desenvolvimentos futuros. O gerenciamento de configuração de software tem a responsabilidade do controle de mudança. Identificação de mudança é o processo de identificação de itens que alteram o processo de desenvolvimento. Controle de versão é o conjunto de procedimentos e ferramentas utilizados para gerenciar as diferentes versões de objetos de configuração que são criados durante o processo de desenvolvimento. Controle de mudança consiste em procedimentos manuais e ferramentas automatizadas que proporcionam o mecanismo para o controle de mudanças. Auditoria de configuração é o processo de avaliar a ICS por características que geralmente não são consideradas durante uma revisão técnica formal. Relatório de status é o processo de informar as pessoas que são afetadas pelas mudanças. Nesta lição vimos gerenciamento de projeto de software, processo de gerenciamento de projeto de software, identificação e definição do problema, proposta de projeto, etapas na definição da proposta do projeto, estrutura da proposta do projeto, organização do projeto, estrutura da equipe de projeto, tabela de responsabilidades do projeto, cronograma de projeto, princípios do cronograma, EAP, cronograma de atividades, formato da WBS, alocação de recurso, banco de dados de disponibilidade de recurso, tabela de alocação de recurso, métricas de software, categorias de medidas, métricas orientadas a tamanho, métricas orientadas à função, conciliando métricas de LDC e PF, estimativas de projeto, plano de projeto de software, riscos e gerenciamento de riscos, categoria de risco, a tabela de risco, lista de identificação de risco, gerenciamento de configuração de software, itens ou unidades de configuração de software, baseline, tarefas SCM. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.